Discurso de Benjamin Netanyahu na ONU é marcado por vaias e debanda do plenário. Diplomatas brasileiros que integram a comitiva aderiram ao protesto, viraram as costas e foram embora. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que já está aqui conosco no telão e vai contar tudo para a gente. Vai lembrar ainda que o Lula é persona não grata em Israel. Boa tarde, Ivan Kleber. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste, segunda edição. E tardes como as de hoje, nos lembram por que Lula é persona não grata em Israel. Hoje, a diplomacia brasileira atinge um dos pontos mais baixos e nós temos uma questão importante a ser tratada aqui. Eu entendo que exista alguma divergência entre o governo brasileiro e o governo de Israel, ponto. Mas levantar-se e sair do plenário, não acompanhar o discurso do primeiro-ministro de Israel, é uma falta de respeito com a família dos reféns que ainda estão com Hamas, porque o mundo, às vezes, parece esquecer que reféns ainda estão com o grupo terrorista Hamas. Então, por mais que exista ali uma divergência entre o governo brasileiro e o governo de Israel, hoje é o dia da infâmia, porque é o dia em que o Brasil virou as costas também para a família e para os reféns que estão lá com o grupo terrorista Hamas. É por isso que eu classifiquei, Geisiane, hoje como um dos pontos mais baixos da diplomacia brasileira, e nós estamos cada vez mais baixo. Não precisa nem comentar aqui a questão com os Estados Unidos, e essa questão agora, em um discurso importantíssimo de Benjamin Netanyahu, em vez de virar as costas, por que Lula eventualmente não faz um pronunciamento refutando aquilo que o Benjamin Netanyahu disse ali? É um pouco difícil fazer isso, né? Benjamin Netanyahu, nesse discurso, ele apresentou a possibilidade das pessoas, através de um QR Code, terem acesso às imagens daquilo que o grupo terrorista Hamas fez no dia 7 de outubro. Quem invadiu Israel foi o Hamas e cometeu atrocidades. E Benjamin Netanyahu, então, ele tem que vir a público, trazer essa questão do QR Code para que as pessoas pudessem ter acesso, né, a essas imagens. Agora, Israel foi além, colocou alto-falantes em Gaza para que as pessoas lá em Gaza pudessem acompanhar o discurso de Benjamin Netanyahu, e uma tentativa também de fazer com que sua voz chegasse eventualmente aos reféns que ainda estão, repito, com o grupo terrorista Hamas. A mensagem foi muito forte também no sentido que ele apresentou um mapa e toda a rede do Irã. E aí ele cita Hamas, ele cita Hezbollah, ele cita os Houthis, ele cita vários grupos terroristas que pertencem a essa rede construída pelo Irã. Coincidência ou não, nós temos uma foto histórica do Geraldo Alckmin reunido lá no Irã em 2024, com esses líderes lá na cerimônia de posse do novo presidente iraniano. Não à toa, não coincidência, o Benjamin Netanyahu citou grupo por grupo ali. Ele foi bem enfático. É muito simples. Basta o Hamas entregar, né, os reféns de volta para os seus lares e a guerra acaba. Essa tem sido a mensagem de Israel desde o dia 7 de outubro de 2023, não no dia 8 de outubro. Agora, tem mais uma questão, Geisiane. A delegação brasileira, então, ela vira as costas para Benjamin Netanyahu. Só que horas depois dessa declaração, desse discurso de Benjamin Netanyahu na ONU, o presidente americano Donald Trump disse novamente que os Estados Unidos apresentaram uma proposta, que estão muito próximos de conseguir um acordo com o Hamas para a libertação dos reféns, o que levaria um passo gigantesco em direção à paz na região. Que foi disso que o Benjamin Netanyahu foi falar. Então é muito simples para o Lula fazer um discurso atacando Israel, mas de fato, quando a diplomacia poderia agir, embora no caso brasileiro realmente seria praticamente impossível, como você muito bem lembrou, Lula é persona não grata em Israel. O Brasil também virando as costas não somente para o Estado de Israel, mas para os judeus que vivem no Brasil, simplesmente não entregaram as credenciais para o novo embaixador de Israel no Brasil. Eu pergunto, Geisiane, precisa chegar a esse ponto? Por que desrespeitar as famílias? Repito, as famílias dos reféns. Por que desrespeitar os judeus que vivem
no Brasil e no mundo também, mas aqui especificamente na questão do Brasil. O dia 26 de setembro de 2025, Geisiane, com certeza não terá um lugar reservado nas páginas de história com honra para a diplomacia brasileira. Infelizmente, será muito pelo contrário. Geisiane, eu devolvo para você. Enquanto o Ivan passava aqui as informações para nossa audiência, né, trazia, aliás, as informações para nossa audiência, nós mostrávamos as imagens, né, do pessoal debandando ali, né, saindo de maneira extremamente desrespeitosa. Eu quero chamar a atenção para um círculo vermelho que vai aparecer na tela para vocês. Ali, ó, tá aparecendo na tela para vocês esse círculo vermelho no cantinho inferior direito da tela. Círculo vermelho que é onde a comitiva brasileira estava sentada. Nós estamos vendo ali, portanto, na imagem, vazio. As cadeiras vazias. Simplesmente levantaram e foram embora de maneira extremamente desrespeitosa. É interessante porque isso demonstra também como a esquerda sempre é extrema. Não existe essa de um meio termo para a esquerda, meio termo nas ideologias. Eles sempre são intolerantes a ponto de não escutarem o que o outro lado tem a dizer. Doutora Kátia, nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Ivan Kleber reverberando o discurso de Netanyahu na ONU. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Em primeiríssimo lugar, como ficou a química entre Trump e Lula depois dessa debandada deplorável da tropa lulista? E outra coisa, eu fiquei curiosa sobre os termos desse acordo que Trump diz estar costurando com o Hamas para a obtenção desses reféns. O que Trump pretende fazer para que o Hamas, essa organização terrorista pavorosa, devolva os reféns que ainda estão em condições de tortura, em condições de claustro, enfim, sob as piores condições imagináveis? Boa tarde, doutora Kátia. Olha, sobre a química entre Lula e Trump, o que eu posso dizer é que foram 39 segundos de sonho de uma tarde de outono em Nova York. Donald Trump foi muito gentil com Lula na ONU, fazendo aquela declaração. Depois que Lula passou praticamente boa parte do tempo do discurso dele atacando o presidente americano Donald Trump, o presidente americano abriu as portas para um possível encontro. As informações que a gente tem agora, a última que saiu, é de que o encontro aconteceria em um terceiro país, portanto nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Eu tenho a sensação de que o governo brasileiro está procurando desculpas, empecilhos para que esse encontro não aconteça. Eles sabem que a química não passa apenas de um sonho de adolescentes no verão. Sobre as possibilidades que o presidente americano Donald Trump tem na mão, bom, a primeira exigência do lado americano é que o Hamas liberte os reféns. Reféns esses que foram desrespeitados, doutora Kátia, na tarde de hoje pela diplomacia brasileira. Desculpa frisar isso novamente. Caso o Hamas não aceite, Israel já demonstrou ter capacidade de atacar onde vive a liderança do Hamas, não importa o país. Lembrando que Israel atacou o Catar recentemente. E existe a possibilidade na mesa, um pouco remota ainda, de que os próprios Estados Unidos entrem ali com ajuda militar dentro de Gaza para ajudar Israel. Então, já que o Hamas não entrega os reféns, então Israel poderia fazer o trabalho, digamos assim, de buscar os reféns. Dito isso, existe uma questão envolvendo a Cisjordânia e existe uma leitura dentro de parte do governo de Israel de que Israel deveria se estender até a Cisjordânia. O que os Estados Unidos podem eventualmente negociar é que a faixa de Gaza passaria para um controle de segurança de Israel e a Cisjordânia permaneceria como está agora. Essa pode ser uma jogada, uma carta que o Donald Trump tem na mão para negociar com a liderança do Hamas, mas o fator principal é a libertação dos reféns. Sem isso, não tem acordo, viu, doutora Kátia? Geisiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.